Bom, olá a todos, todas, todes. Estou aqui, né? Eu sou o professor Luiz Guilherme, idealizador do Design Consciência, né? Coordenador desse projeto. E hoje estamos aqui com o Jean, né? Foi convidado aqui pelo nosso projeto para poder a gente discutir um pouquinho, né? Sobre a pesquisa dele, né? E fazer essa divulgação científica nas redes sociais. E o trabalho do Jean é um trabalho muito importante, né, na área do design. E aí, nesse primeiro momento, né, Jean, seja muito bem-vindo. Gostaria de falar para você, né, para você se apresentar, para a galera saber um pouco sobre quem é você, o que você trabalha, como, né, a sua área de linha de pesquisa. E a gente introduz aí o tema da sua dissertação. Ok, muito obrigado pelo convite, Luiz Guilherme. É um prazer, uma satisfação estar aqui falando com você e com a sua audiência nesse projeto, né, pioneiro aí, né, que vai desbravar Sim. bastante caminhos da questão do design e pensar o design enquanto ciência, né, enquanto produção de ciência. Bom, antes de me apresentar, eu gostaria de me autodescrever. Eu sou um homem negro de pele retinta, eu uso óculos. Tô barbudo nesse momento, estou com uma camiseta preta. Como eu já disse, eu sou Jean Carlos de Oliveira, eu sou formado em Tecnologias e Mídias Digitais pela PUC de São Paulo, eu sou especialista em docência no ensino superior e também sociopsicologia e, mais recentemente, mestre em design pela Universidade Anhembi Morumbi. E atualmente sou docente nos cursos de design da São Judas Universidade, aqui em São Paulo. Bacana, Jean, bacana. E você é designer, né? Você também atua de forma prática, né? Além do ensino, né? Mas de forma prática também no design. E aí eu gostaria de entender, né? E trazer isso para o público, né? Como que foi esse despertar para essa temática, né? Você teve esse insight, do nada, ou foram alguns tempos de pesquisas, ainda que de uma forma informal, mas aí você foi chegando e falou, não, realmente acho que a gente precisa debater sobre esse assunto, qual é esse tema, que já, né, se você puder falar um pouquinho pra gente. Legal. Essa questão da invisibilidade negra, ela me acompanha desde a época da minha graduação, né? Então, o primeiro contato com a universidade, na PUC de São Paulo, né, para cursar um curso voltado para a questão de arte, criatividade, enfim, né, naquele primeiro momento já há um espanto inicial, né, que é se deparar com um campus. Eu estudei no campus da Consolação, que é o campus da Exatas, né? Então, é um campus majoritariamente de alunos brancos, professores brancos, enfim. Então, esse primeiro contato com essa questão, ele surge ali. E ele vai acompanhar tanto a minha carreira profissional quanto acadêmica, né? Então, seja nas pós-graduações que eu fiz, seja no próprio mestrado, enfim. Então, ele vai me acompanhando e também na minha prática de sala de aula, né? Então, estar em sala de aula e fazer aquele teste do pescoço, que eu sempre brinco com meus alunos para que a gente faça, que a gente olhe e observe quais são os corpos que estão dentro da universidade e em que posição eles estão, né? Se eles estão na posição de estudantes, se eles estão na posição de professores, né? Se eles estão na posição de prestadores de serviço e assim por diante. Essa invisibilidade também, ela vai aparecer, né? Ela não aparece só, né, fisicamente. Ela também vai aparecer nas ementas, bibliografia dos cursos no qual a gente, né, vai cursar ao longo da nossa graduação. Ela vai estar presente também nos exemplos que a gente vai citar em sala de aula. Então, a invisibilidade negra para a área de arte e design, ela vem me acompanhando há um bom tempo, né? E aí, quando eu chego no mestrado, para pensar, então, um projeto, ela vem à tona, então, como forma de pesquisa, enfim. Que bacana. E além de ser uma oportunidade de pesquisa, né? Porque eu acho que a gente vai também muito quando a gente vai para tanto mestrado quanto doutorado, essa questão de fazer um trabalho que esteja um impacto, né? Os programas de mestrado, doutorado pedem isso, a CAPES cobra isso, mas também tem essa questão da nossa vivência, né? Eu tava até conversando isso com outro professor esses dias, da questão, tipo, que da pesquisa, ela não é só.
não tem esse viés apenas acadêmico, né? Tem o viés social, né? E Uhum. que perpassa toda a academia, que perpassa, né? Justamente quais são né, os corpos negros, de mulheres, LGBTs que estão, né, em destaque, né? Porque quando você é professor, aí você é pesquisador, você tem um destaque, né? Tem um acadêmico e um repertório e uma e a própria um destaque assim da área, né? Não só como professor, mas também como profissional e tudo mais. E, e falta muito disso, né? Falta o acesso, e aí isso também dá para a gente articular também com a divulgação científica de quem que consome esses conteúdos, né? A gente pega essa discussão que a gente está fazendo aqui, né? Mas numa apresentação de trabalho, num evento acadêmico, né? Na sua própria apresentação de defesa, que eu, inclusive, tive aí a honra de poder, né, assistir, né? É, cadê, né? Quais são esses corpos, né? Que estão presentes e que atuam, né? E a gente faz essa discussão pegando justamente esse gancho, né? Quem tem acesso a essa informação, né? Quem consegue de uma forma acessível, né? Porque tem acesso à informação, mas tem a forma como a pessoa acessa essa informação, né? Que é a adaptação da linguagem, que é justamente isso que eu tento fazer, né, nesse projeto de design consciência, de pegar esse conhecimento tão rico, né, proveniente aí, né, no caso da sua dissertação, como que a gente faz isso chegar para mais gente, né? Acho que a gente Sim. fala nessas duas frentes de uma questão que eu acho que de uma palavra que acho que perpassa tudo e que a gente tem que lutar, né? Não só no campo político, né? Porque isso também é político, mas aqui na nossa área de atuação, que é fortalecer a democracia, né? Fortalecer a democracia é levar informação, é levar essa informação de qualidade acessível para todos, né? Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, acho que é isso, né? Eu tenho um recorte, né, na questão da negritude, mas são isso, né? Então, são muitos corpos que ainda não fazem parte da academia, embora a gente tenha diversas políticas públicas atualmente voltadas para isso, então, políticas afirmativas para que outros corpos possam ocupar, ainda há um problema da divulgação também, né? Então, muitos alunos negros, LGBTQIA+, indígenas, ainda não se verem pertencentes, ainda não se verem, não se apropriarem desse espaço, né? E dessas políticas afirmativas que estão sendo disponibilizadas. Bacana, e acho muito legal a gente trazer essa discussão e ser uma forma de representatividade, né? Enquanto nós estamos inseridos, né, nesses espaços que a gente pode falar que é espaços de poder, né? Porque tem poder de mudar vidas, né? E de transformar vidas como docentes e pesquisadores, transformando a ciência, né? A gente também tem essa oportunidade, né? A faca e o queijo na mão para a gente poder atuar. E aí, dando continuidade, né? Você falou dessa questão da contextualização, do tema. Então, assim, eu gostaria de entender um pouco melhor qual foi o objetivo da sua pesquisa, né? E qual foi a metodologia? Como que você resolveu trabalhar com esse tema? O que que você pesquisou? E como que foi esse caminho metodológico de uma forma aqui, né, bem mais fácil de entender, mas como que foi esse processo e metodológico também? Legal, muito bom. O meu objetivo, ele foi mudando ao longo do percurso, né? Então, assim, a princípio, o meu objetivo era questionar onde estão as referências negras no design brasileiro e, a partir disso, promover um mapeamento, né? Então, de uma forma que eu pudesse localizar onde estão, né, esses designers e discursar o porquê, né? Discutir, pesquisar o porquê que eles são tão invisibilizados, né? Sua produção não aparece, seja no ambiente acadêmico ou profissional, muitas vezes. E aí, ao longo da pesquisa, eu fui percebendo que algumas iniciativas já até existem com relação a isso, né? Elas não possuem tanta divulgação assim. E daí Uhum. eu me pautei a pensar, então, a partir do que já existe, né? Então, de propor melhorias, enfim, mas também de poder trazer para uma discussão muito mais social, eu acho que é um pouco isso, né? E aí o objetivo ele muda mesmo, que é trazer a discussão da questão racial para dentro do campo do design.
né? Então, na minha pesquisa, eu fui vendo que tinha muito pouco, né? Existe várias pessoas falando sobre isso, mas é um número ainda incipiente, ainda é um número muito localizado, enfim, dentro dos movimentos negros, enfim. Então, a ideia de situar o design dentro dessas questões, então, vai me fazer dialogar com teóricos como Sueli Carneiro, né, como Lélia Gonzalez, como é, aqui no Brasil, Wagner Silva, Tarcísio e outros que estão dialogando sobre a questão da invisibilidade negra, né, dessa produção. Então, ele vai mudando ao longo do percurso. E aí, quando eu vou falar de metodologia, qual metodologia que eu usei, aí é onde fica mais complicado ainda, porque como eu estou pesquisando algo que né, é transversal e ele está acontecendo ainda, né? Então está num processo, eu não estou falando de um fenômeno histórico, mas um fenômeno que está acontecendo, que é Aham. esse reconhecimento dessa produção, esse resgate dessa produção negra. Né? Então, eu fui para o lado da cartografia, que é um conceito da Sueli Ronick, né? Que é um conceito que ele não fecha na questão do mapeamento, porque o próprio noção de mapeamento, né, é uma noção colonizadora do saber, né? Eu mapeio para poder nomear, para poder dominar, enfim. E aí o conceito da cartografia é aquele no qual você, enquanto pesquisador, você está inserido em algo que ainda está acontecendo, em algo que ainda está em evolução, em algo que ainda, né, está se iniciando, Uhum. se estruturando. Então, esse foi o meu processo metodológico. Bacana, a gente vê, né, essa desconstrução decolonial, né, até mesmo na área metodológica, eu acho que isso só enriquece mais ainda o seu trabalho, né? E já outra pergunta que eu ia falar era quais são os principais autores que você trabalhou e tudo mais, você já citou alguns aí, mas em questão tipo de conteúdo bibliográfico, assim, você teve que recorrer a muitos autores mais estrangeiros do que brasileiros, né? Qual é a sua avaliação em relação à própria bibliografia? Tem muito pouco. O que você encontrou de bibliografia, por exemplo, foi 100% utilizado, ou teve bastante coisa que outras pesquisas, outros autores fizeram de outras formas e não acabou contribuindo tanto para sua pesquisa, porque no processo a gente tem isso, né? Às vezes a gente encontra alguma coisa bem próxima, mas muito específica, né? Ou alguma discussão que outros pesquisadores já fizeram, mas a parte metodológica, a parte analítica bem diferente, outra metodologia, né? Outra base teórica metodológica, né? Então, queria que você se pudesse explicar um pouquinho disso, ia ser legal. Bacana. Quando eu estou falando da questão, né, racial em si, a gente já possui um material mais vasto, né? Seja nas ciências sociais ou na própria psicologia, né? Então, a gente vai encontrar autores, pesquisadores como Cida Bento, né? Como a própria Sueli Carneiro, que eu já mencionei aqui, que já estão trabalhando sobre esses assuntos aqui no Brasil, né? Se a Silvio gente sai Almeida, daqui né? também, Silvio Almeida, exatamente, né? Que já estão Uhum, tratando dessas questões aqui no Brasil, né? uhum, De fora, que eu recorri, foi Abel Hooks, que eu também acho, né, que está falando dessa questão da educação e negritude, o Achille Mbembe, né, e o Frantz Fanon, que está falando dessa questão desde os anos 50, né, e que agora está sendo bastante estudado. Né? uhum. Quando a gente parte para a questão do design em específico, e daí sim nós tivemos, né, vários autores que, né, se debruçaram para pensar a questão do design brasileiro, seja eles Rafael Cardoso, né, Guilherme Cunha Lima, Eton Leon, entre outros. Né? Então, são pesquisadores brasileiros que se debruçaram para pensar o design brasileiro, mas que não focam necessariamente na questão da negritude. Né? Uhum. Então, quando a gente faz esse recorte racial, então muito pouca coisa é encontrado. Normalmente são artigos publicados numa revista ou outra, né, mas que não chegam a ser necessariamente, né, uma produção acadêmica, né, estrito sensu. Então, Uhum. essa foi a minha maior dificuldade de conseguir pares que estavam discutindo isso comigo, né, no mesmo pé de igualdade, né, enquanto produção acadêmica mesmo, enquanto projeto de pesquisa. Bacana.
É isso, e isso a gente até serve de inspiração para outros, né? Que queiram pesquisar e queiram se debruçar também nessa temática, nessa linha de pesquisa, né? Possam também olhar para o seu trabalho como uma referência de que eles também podem e devem continuar, né, essa discussão. E pegando esse gancho, eu queria que você falasse, né, se você puder falar quais foram os principais resultados que sua pesquisa trouxe. Então, quais foram os principais resultados assim, de forma acadêmica qual é o impacto desse resultado no design e na academia? Bacana. O que me trouxe, assim, que eu trago de novo é esse olhar para a questão, né, atual. Então, a minha pesquisa eu começo ela situando no período pós-colonial, né? Então, para explicar como as questões de relações raciais elas foram se mudando ao longo do tempo, até chegar na questão do racismo algorítmico, né? Que é o racismo na sua contemporânea face, né? Na sua face mais atual, que é com o uso das mídias sociais, das redes digitais, né? No qual você, como designer, a gente fica muito perceptível quando a gente vai nos bancos de imagem, fazer qualquer consulta para desenvolver um trabalho, quando a gente vai fazer pesquisa nos mecanismos de busca, né? E a gente percebe que a produção negra ela é invisibilizada, ou quando não é invisibilizada, ela passa por é, alguns filtros, como que eu vou chamar? É, elas são estereotipadas, né? Então, muitas vezes. Então, a partir da questão do racismo algorítmico, né, que é uma pesquisa que tem o Tarcísio Silva, que é um grande pesquisador disso, que eu cito no meu trabalho. A partir disso, eu fui para as redes sociais para ver quais iniciativas existem, né, Uhum. já, né, pré-existentes na questão do fomento à produção, né, da produção negra, seja na arte, seja no campo do design, e propor melhorias para que a gente pudesse mitigar, né, os efeitos do racismo algorítmico. Então, furar a bolha mesmo do design, né, furar a bolha das pessoas que estão interessadas nesse assunto e conseguir propor sugestões de melhoria para que a gente consiga alcançar audiências mais amplas. Acho que é isso um pouco o que eu consigo trazer enquanto resultado da minha pesquisa. Bacana. E assim, a partir desse resultado, né, o que você poderia dizer para outros designers que às vezes não estão na academia, né? Estão só na prática de mercado, mas qual é essa reflexão ou articulação que você poderia fazer para esse público, né? Às vezes, e aí é justamente assim, né? Muitas das vezes, talvez um aluno de graduação não vai ter menos afinidade para ler um texto acadêmico, né? De uma dissertação, por exemplo. É claro que isso é importante para a formação deles, é importante se familiarizar com a ciência, né? Com a área teórica né, e metodológica da academia, da ciência, mas se você puder fazer assim, um gancho assim de o que a sua pesquisa poderia articular e trazer para esse público, né? Acho que seria legal também a gente falar aqui. Bacana. Eu acho que o mais importante a gente perceber, né, muitas vezes, né, principalmente para o aluno negro, quando ele entra, né, em contato com o mundo do design, né, uma das coisas que parece que isso não é para mim, né? Então, principalmente a área das artes, áreas, né, que envolve a questão da criação, da produção, da invenção, né? Então nós fomos ensinados, né, e educados, doutrinados de que isso não era para gente, né? Então nós somos muito bem vistos quando a gente está numa roda de samba, né, numa roda de samba, quando a gente tem habilidade para o esporte, né? Então certas habilidades não foram conferidas aos negros, né? Então isso que eu digo socialmente. Então Sim. que a gente fure essa bolha, né? Que a gente possa ver que tem outras pessoas sim, né? Não é ausência, né, de referências negras, mas sim é um processo de invisibilização e que a gente precisa furar essa bolha, a gente precisa manter as caras mesmo e se predispor a fazer e fazer.
né? E aí a gente vai encontrando pares, vai encontrando caminhos e possibilidades para poder fazer o que a Conceição Evaristo vai chamar de uma nova escrevivência, né? Que é o fato de você reescrever, né, a sua história a partir de si mesmo, né? Então, durante muito tempo a gente ouviu falar sobre a questão do negro. Então, a questão Aham, do negro, o problema social do Brasil era a questão do negro, né? E isso era dito muito por brancos. Brancos contaram nossa história o tempo todo. Então, agora talvez seja a hora da gente, né, pegar a caneta e reescrever. E aí, reescrever, né? Então, vai demandar de nós, pesquisadores, um novo significado, né? Por isso que ela vai chamar de escrevivência, né? A aham, escrita, ela por si só, ela é colonial, né? Nosso sim. modo de escrever, de pensar, de agir, de criar e produzir, ele é colonial. Então, a partir de uma perspectiva outra, e aqui no caso a negra, que a gente possa repensar, inclusive, a estrutura, né, do design, né, a estrutura da nossa escrita, a estrutura no qual a gente vai contar as nossas novas histórias. Nossa, que fala linda, né? Que inspiração, né? Para tanta gente. Eu acho que seu trabalho e a forma como você coloca, né? Acho que é uma propriedade tão importante que você tem e dê continuidade, né? À sua pesquisa, né? No doutorado, né? No pós-doc aí, que eu acho que vai ser muito bom e vai ser importante, né? É importante ter essas referências. E, e ser de caminho, né? Abrir o caminho de inspiração para outros. Então é isso. Acho que a gente fez aqui um bate-papo bem legal para saber um pouco mais sobre a sua pesquisa. E aí eu já coloco aqui, né, para que as pessoas que estão assistindo, né, o nosso vídeo, se você tem interesse em saber mais sobre a pesquisa do Jean, vai para o nosso site Design Consciência e lá a gente tem um texto do Jean que ele vai detalhar um pouco mais sobre a pesquisa dele. E aí, se você ainda se interessar, mais ainda você pode depois ter acesso, né, à dissertação dele, que aí também vai estar lá no site, o acesso. Então, se você se interessar, a gente está deixando mais acessível, né, todo esse conteúdo importantíssimo, né, científico, né, da área do design, para que todos possam ter acesso e ter acesso não só de conseguir acessar, mas de ter uma linguagem que todos possam entender, aqueles que são acadêmicos, doutores, pós-doutores, mestres, aqueles que têm a graduação, ou aqueles que nem têm graduação, né, mas que consigam entender do que a gente está falando para que essa discussão também chegue para mais pessoas e a gente possa construir, né, todo essa acesso à informação e a própria informação de forma democrática. Jean, mais uma vez agradeço imensamente pela sua participação. Né, conte comigo aí que você precisar, a gente aí, pode fazer algumas parcerias e, e tamo junto, galera aí do Design Consciência. Divulgue, né, os nossos conteúdos para que mais pessoas da área do design e de outras áreas também possam ter acesso. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e estamos juntos. Tchau, tchau, gente. Tchau.